Oi, amigos, tudo bem? No vídeo de hoje da série Obras e Autores em Destaque, vamos falar desta obra aqui, UFO, Fenômeno de Contato, uma visão espírita da ufologia, um tema que muitas vezes é confundido e até mesmo pouco aceito dentro de alguns espíritas menos estudados, que julgam haver uma incompatibilidade de assunto, quando na verdade a integração é total. Esse livro é do autor Pedro de Campos, instruído pelo espírito Yehoshua Ben-Nun, ou Yehoshua Ben-Nun. Vamos saber um pouco sobre o autor mediúnico. Pedro de Campos, brasileiro, nascido em 1950, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. É formado em mecânica e telecomunicações. Trabalhou por 25 anos na Olivetti do Brasil. Como administrador de empresas, esteve no comando do planejamento industrial da empresa, da Olivetti do Brasil. Trabalhou 2 anos na Itália, chefiando a qualidade e transferindo para o Brasil tecnologia para transmissão de dados via satélite. Pedro de Campos teve contato com o espiritismo por intermédio de sua mãe, que cursou a Federação Espírita do Estado de São Paulo, aqui onde estamos, e também fundou o Centro Espírita Ana Beliunas em 1963. Ele começou a participar de sessões espíritas aos 13 anos e, com o tempo, desenvolveu a mediunidade, tornando-se também um pensador espírita. Psicografou outras obras, como Colônia Capela, Outra Face de Adão, 2002, do mesmo autor espiritual, Yehoshua Ben-Nun. Vamos dizer aqui Yehoshua, não sei se é Yehoshua ou Yehoshua. Além de outras obras que não vamos tratar aqui, mas você pode, pesquisando, encontrar os títulos na internet. Pedro de Campos é autodidata e pesquisador espírita. Pedro de Campos e o espírito Yehoshua Ben-Nun tratam do assunto com muito cuidado, com muito aprofundamento, com desenvolvimento do tema através de pesquisas e da própria história da ufologia, atrelado ao conhecimento espírita. Não vamos entrar em maiores detalhes sobre o conteúdo da obra, porque é preciso estudar basicamente a doutrina espírita, as obras de Allan Kardec, para ter muito claro na mente o sentido da evolução da vida no planeta Terra, como da vida em todos os orbes do universo. Ter bem isso claro na mente, estudar a base da doutrina espírita e também desatrelar esse assunto, ufologia, de certas correntes sensacionalistas, que eu não diria nem que são da ufologia, mas são aquelas pessoas que gostam de exagerar, de especular, tanto a imprensa menos ética, quanto o próprio público, os leitores ou as pessoas que gostam do fantástico, do maravilhoso. Não é nada disso. A obra é séria, é bem fundamentada e deve ser estudada, então, com esta visão também pelo leitor. Vamos ver, então, o conteúdo da contracapa, o que diz a contracapa desta obra. A pluralidade dos mundos habitados é um dos pilares de sustentação da doutrina espírita. Mas como definir esses mundos e seus habitantes? As sondas espaciais já comprovaram que em planetas como Marte, Júpiter e Saturno não há vida como a nossa, nem seres inteligentes em corpos de carne e osso. Resta abordar o assunto sob uma ótica nova, os seres ultraterrestres encarnados em corpos menos materiais em outras dimensões do espaço-tempo. Assim, o fenômeno UFO ganha uma nova hipótese de trabalho. Orientado pelo espírito Yehoshua Ben-Nun, o pesquisador e médium Pedro de Campos nos oferece UFO, Fenômeno de Contato, uma visão espírita da ufologia, uma obra na qual temas como abdução, antimatéria, canalização, implantes alienígenas, ectoplasmia e teoria evolutiva, entre outros, são abordados de forma séria e embasados nos conceitos preconizados por Allan Kardec, sob o amparo da equipe espiritual empenhada na divulgação e no estudo deste assunto. Boa viagem! Eu gostaria de ler para nós 2 trechos apenas desta obra, que já estão postados no site do Projeto Saber e Mudar. São um pouquinho longos, não tanto também, mas eu gostaria que você acompanhasse o nosso pensamento, o pensamento do autor, dos autores mediúnico e espiritual. Preste atenção para você ver e averiguar o conteúdo desta obra. Esta postagem, nós colocamos o título UFOs Provas Científicas. Este título não está
na obra, mas sim na postagem que fizemos pelo projeto Saber e Mudar. A seu turno, todo o processo de materialização envolve transformação de fluidos em substâncias físicas. Em razão disso, gera resíduos. Alguns deles podem ser encontrados fisicamente, assim como foram os chamados cabelos de anjo. O cabelo de anjo é uma estranha substância fibrosa de cor branca semelhante a uma teia de aranha. É emanado dos UFOs durante o processo de teleplastia. O UFO costuma pairar no céu e soltar os cabelos que caem por terra e se desfazem com facilidade. Em razão desse esvaecer, a coleta torna-se difícil. Amostras colhidas na Nova Zelândia e pesquisadas na Rússia pelo físico L.V. Kirichenko e outros especialistas revelaram uma substância gelatinosa com cheiro desagradável e sem radioatividade. Constatou-se que ela não tem origem natural ou artificial, bem como não se assemelha a qualquer material fibroso conhecido. Esse exame mostrou uma substância semelhante ao ectoplasma espiritual, também pesquisado pelos especialistas. Contudo, outras amostras colhidas em região diferente na cidade italiana de Florença por um estudante de engenharia que teve o cuidado de colocá-las em um tubo de vidro esterilizado, após analisadas pelo Dr. Caneri, diretor do Instituto de Química Analítica da Universidade de Florença, revelaram um material com notável resistência às forças de tração e torção. A análise espectrográfica denotou boro, silício, cálcio, magnésio. Apenas como hipótese, o material estaria classificado na escala microquímica dos vidros borossilícicos. Esse material seria diferente do obtido nas ectoplasmias, sugerindo procedência distinta do material anterior examinado na Rússia. Só uma pausa para nós aqui, veja quanto material já foi pesquisado cientificamente de maneira séria, com a citação da universidade, com a citação do cientista, etc. Então, você veja como existe muita comprovação, não é, de muita coisa, e que as pessoas mais crédulas acabam jogando fora por falta de conhecimento e de estudo. A própria imprensa às vezes faz esse papel, presta esse desserviço, não é, com a divulgação errada ou a falta de divulgação correta sobre fatos históricos e pesquisas sérias que, evidentemente, devem ser colhidas e devem ser recebidas com todo cuidado, não é? Sem tirar conclusões apressadas e antes da hora, mas que também não devem ser desprezadas com leviandade, né? Vamos prosseguir aqui com o texto. Em razão disso, a hipótese de existirem civilizações extraterrestres no universo tridimensional foi muito considerada. E com efeito, porque as provas físicas conseguidas até hoje, como os cabelos de anjo, as sinalizações nas telas de radar, o exame do aspecto luminoso tirado dos filmes de onde se deduzem os materiais que em uma reação de queima produzem a mesma luminosidade, as fotografias tiradas, as marcas deixadas no chão, os sinais radioativos e ainda outras evidências físicas são provas que impedem os cientistas de considerarem o fenômeno UFO como algo subjetivo, oriundo do psiquismo humano, da alucinação ou de algum tipo de neurose. Embora o cabelo de anjo não seja conhecido de modo suficiente, ele é uma prova física que pode ser examinada em laboratório. Novas amostras precisam ainda ser colhidas e examinadas para conhecimento mais amplo desse material. Não obstante, essas evidências concretas do fenômeno UFO, instruções do mentor espiritual, nos dão conta de que se trata de efeitos físicos e resíduos obtidos durante o processo de teleplastia, na qual as reações da química sutil se fazem presentes na densidade terrestre. No mais das vezes, não se trata de seres e coisas tridimensionais que se fazem invisíveis em algum ponto do espaço para se tornarem sólidas depois na Terra, mas sim de seres e coisas de outras dimensões do espaço-tempo que se tornam temporariamente sólidas para operarem na densidade terrestre. São seres inteligentes vindos de esferas menos materiais, de universos paralelos, entidades diferentes do círculo espiritual terrestre que se fazem presentes na crosta com seus UFOs, mostrando sua existência ao homem num fenômeno de contato. A humanidade ainda não aprendeu a se comunicar com essas entidades. As limitações científicas do homem, suas fobias e seus preconceitos culturais ainda constituem barreiras que impedem a comunicação natural. No futuro, sem tempo marcado, ela será realizada, quer seja por canais mentais, quer por tecnologia. A própria entidade se comunicará e dirá por si só a que veio. Pois é um texto que a gente deve refletir e ler com muita atenção, de preferência a obra completa. Agora, um outro trecho que vamos ler, mais curto, que também postamos pelo projeto Saber e Mudar,
que faz um paralelo entre o trabalho de Charles Darwin e Allan Kardec. Esse paralelo já foi feito por outros autores, articulistas, etc. Mas vamos ver o que nos diz Pedro de Campos e Yehoshua Ben-Nun. Apenas de passagem, recordamos que a explicação racional do progresso evolutivo da alma foi feita pelo Espiritismo 1 ano antes da teoria evolucionista ser lida na Linnean Society de Londres e em perfeita sintonia com ela. De fato, em 1857, 2 anos antes do lançamento de A Origem das Espécies de Charles Darwin, Allan Kardec trazia em O Livro dos Espíritos a informação de que os seres vivos, uma vez gerados de modo espontâneo, a partir de um germe primitivo em estado latente, seguiam no rumo até culminar no homem. Tal evolução ensinada pelo Espiritismo era a que o reverendo Charles Kingsley pretendia ensinar alguns anos depois, sem ser corroborado por seus pares da Igreja, a qual até hoje nada explicou da evolução da alma. Falando sobre os seres vivos, Kardec quis saber e perguntou aos espíritos: no princípio de tudo, a espécie humana se achava entre os elementos orgânicos do globo terrestre? Sim, teve como resposta, e veio a seu tempo. Foi daí que se tirou a expressão segundo a qual o homem se formou do limo da terra. O Livro dos Espíritos, pergunta 47. Nessa pergunta e resposta, ambas curtíssimas, está englobada toda a filosofia da teoria evolucionista. Os espíritos deixam claro que o homem não fora feito do barro, isso era apenas uma força de expressão, mas sim que viera a seu tempo por evolução, em decorrência de um progresso contínuo do elemento orgânico inicial, existente no limo da terra desde o princípio de tudo. Em conversa posterior sobre os animais e o homem, Kardec obteve maior desdobramento desse conceito. Tudo se encadeia na natureza, disseram os espíritos, por elos que ainda estais longe de perceber. As coisas aparentemente mais disparatadas têm pontos de contato que o homem não pode compreender no seu estado atual. Pode entrevê-los por um esforço de sua inteligência, mas somente quando essa inteligência tiver atingido todo o seu desenvolvimento, livre dos prejuízos do orgulho e da ignorância, poderá ver claramente a obra de Deus. Até lá, as suas ideias acanhadas lhe farão ver as coisas de um ponto de vista mesquinho e restrito. O Livro dos Espíritos, pergunta 604. Vamos então estudar esta obra com muita atenção, com muito rigor, com a mente, ao mesmo tempo, aberta e crítica, e aproveitar também para reler e reestudar, ou estudar integralmente a obra de Allan Kardec e as outras obras sérias de outros autores sérios espíritas. Uma grande contribuição de Pedro de Campos dentro tanto do espiritismo quanto da ufologia, que ambas as ciências, estudando seriamente, estão conectadas. Então, aproveite este material e na próxima semana estaremos de volta com mais um autor e mais uma obra. Obrigado e até lá.